Idolatria e culto a demônios. Eu sei que é um tema bastante popular. Idolatria, algumas pessoas têm que idolatria é apenas imagem de escultura, se atém a apenas isso, mas idolatria sabemos que não é apenas somente isso. Quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, Abraão vem de uma cultura onde o homem venerava as imagens de pedra de seus antepassados, contavam as suas histórias, então ali eles construíam uma imagem de pedra, venerando aquela pessoa com a esperança de que aquela imagem dissesse ou falasse alguma coisa à vida da pessoa. Assim, nos nossos dias de hoje, existem pessoas que veneram imagens de pedra, crendo em uma crença que essa imagem possa trazer algum presságio, algum tipo de boa sorte. Então as pessoas fazem isso com a esperança de ter algum tipo de sinal. A gente vê que Abraão, meus irmãos, em Ur dos Caldeus, ele esperava algum tipo de resposta, de algum tipo de Deus que ele venerava, mas por fim, Abraão ouviu a voz de Deus e Deus disse: Abraão, sai do meio da sua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, a terra que eu te mostrarei. Então Deus fala diretamente com Abraão, aquela voz fala com Abraão, e Abraão decide sair em uma caminhada rumo a Canaã. E quando ele chega em Canaã, havia fome em Canaã. Então ele desce para peregrinar no Egito, depois ele volta próspero com seus bens, tem seu filho Isaque. Depois de Isaque, vem Jacó, um dos grandes patriarcas, cujo seu filho é vendido à terra do Egito. Então os judeus descem para lá para poder ter o seu sustento, para poder ter o seu mantimento. Bom, até então a história foi contada oralmente. Oralmente, como assim, pastor? Oralmente falando, Abraão dizia a Isaque de como Deus falou com ele, de como Deus mandou ele contar as estrelas do céu, de como Deus fez tudo na vida dele. E também o próprio Isaque contava isso, Jacó e a Esaú. Jacó prestou mais atenção à história, Jacó se ateve mais à informação, então Deus acaba falando com Jacó pelo fato da atenção de Jacó estar voltada à história de seus pais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Peterson Bento. Meu conteúdo é um conteúdo cristão. Hoje eu vou falar sobre idolatria. Essa primeira passagem que eu vou dizer a todos vocês, ela é baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. A idolatria e culto a demônios. Aqui Paulo, ele vai dizendo que idolatria não é apenas imagem de escultura, mas tem um sentido muito mais amplo do que aquilo que nós já conhecemos. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, está escrito: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue do Cristo? E o pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo e um só pão. Aí, ele continua no versículo de número 19, 1 Coríntios 10, 19, dizendo: Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e não poder beber o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e não poder ser participante da mesa dos demônios. Aí vem a seguinte pergunta: o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que tira o foco de você servir a Deus, de espírito, alma e corpo. O primeiro maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, quer dizer, foco nele, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Quando nós perdemos o foco em olhar para Deus, na sua essência, no seu ensinamento, nós nos desviamos dos caminhos de Deus, cometemos pecado e entramos no ato de idolatria.
A palavra pecado no original, no hebraico, significa errar a marca do alvo, perder o propósito pelo qual fomos criados. Nós fomos criados e formados do pó da terra com um propósito específico em olhar para Deus, em servir a Deus. E isso acontece no livro do Êxodo. O livro do Êxodo, no capítulo de número 32, no versículo de número 1, a gente tem aqui uma passagem muito conhecida, aonde Moisés, o líder do povo de Deus, o grande legislador, ele sobe até o monte para poder escrever as palavras de Deus. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Deus escolhe Abraão de Ur dos Caldeus, Deus fala com Abraão. Quando Deus fala com Abraão, Abraão não tinha isso por escrito. Durante milhares de anos, isso foi transmitido oralmente, de boca a boca. Então, vocês sabem, meus irmãos, que muitas coisas oralmente, sendo transmitida de boca a boca, olha, foi assim, foi assado. Até você colocar isso na cabeça da pessoa, demora. Então, você pensa o tempo que durou o período do Gênesis até chegar o período do Êxodo, em que o povo de Israel tem acesso à escrita. Então, Deus escolhe a Moisés para transmitir as suas palavras ao povo, porque Deus sabia que o homem sem leitura, o homem que tem uma fé sem a direção dela escrita, porque se nós queremos ter uma fé em Deus que não seja uma fé cheia de idolatria, de desvario, a gente tem que ter isso por escrito. Então Moisés, em Êxodo capítulo 32, ele quebra a transmissão oral para a transmissão escrita. E aí nós temos a passagem do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, versículo 1 diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, façamos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos onde lhe sucedeu, aonde está. Então, veja bem, eles ficaram preocupados que Moisés tinha sumido. Olha, Moisés sumiu, ele nos tirou da terra do Egito, ele nos guiou até agora, Deus fala com ele, não fala mais com outra pessoa. O Arão, como nós temos a ausência de um porta-voz, porque o que fez a idolatria entrar no povo de Israel, a ponto de fazerem o bezerro de ouro, é porque eles ficaram sem um porta-voz que falasse em nome de Deus. E Moisés, nesse período, era o porta-voz que falava diretamente entre Deus e o povo. Então, Arão, coagido pelo povo, ele aceitou a proposta, porque Deus não falava com ele, Deus falava com Moisés. Arão só transmitia o que Moisés falava para ele, era uma transmissão oral ainda, era a transição da oral para a escrita. Então, quando o povo fala, olha, sumiu, e aí, o que vamos fazer? Arão teve a ideia, olha só. Êxodo 32, versículo 2. E Arão disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e trouxeram Arão. E ele tomou das suas mãos e formou com um buril, que é um martelinho, né? E fez um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Mais ou menos assim, não temos porta-voz, não temos quem fala por Deus diante de nós. Então, como nós gostamos muito dos nossos enfeites e tal, nós vamos colocar aos seus pés, Arão, aquilo que nós mais gostamos. Então, sucede isso. E Arão, vendo isso, edificou ali um altar diante deles, e Arão apregou e disse: Amanhã será festa ao Senhor, como se os desejos do povo tivessem substituído a vontade de Deus, apesar que as pessoas não sabiam que era a vontade de Deus, porque ainda Moisés estava escrevendo os 10 mandamentos. Essa é a ausência do ensino. Quando uma igreja não tem um ensinamento bíblico, é isso que acontece.
A ausência de Deus, ela é provocada porque não tem um ensinamento bíblico. As pessoas, elas fazem sacrifício de tolo. Por que é um sacrifício de tolo? Elas doam para a igreja aquilo que elas mais gostam, a ponto de ficar sem nada, e se torna uma idolatria. E aí nos dias seguintes eles fizeram um sacrifício pacífico e tal. E aí vocês sabem o restante da história. Moisés desce de lá e fala: o que vocês fizeram? E aí ele escreve os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos ia contrário tudo aquilo que o povo gostava. Porque, para e pensa, hoje para você servir a Deus, se eu disser a você, você tem que abandonar os seus brincos. Idolatria é isso, né? Idolatria não é algo que você odeia, é algo que você ama e tem que fugir dela. E eu li com vocês no começo do texto, ali em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala fugir da idolatria. Ele não fala idolatria é pedra ou imagem de escultura. Ele não fala que é só isso. Apesar de ser, imagem de escultura é idolatria, mas, biblicamente falando, tem um sentido muito mais profundo. 1 Coríntios 10, 14. Agora você entende o texto de maneira clara. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então a idolatria você precisa fugir dela. Por quê? Porque é algo que você gosta. Idolatria não é algo que você odeia, é algo que você gosta e precisa deixar. Então isso é muito difícil. E aí, continuando, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 18. Vede Israel segundo a carne, os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrifica aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. E aí, ele coloca uma questão muito importante, que não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Significa que uma pessoa que ela pode estar dentro da igreja servindo a Deus, ela pode estar também servindo aos demônios. Por quê? Por causa da ausência do ensino. Então, aonde há ausência do ensino, existe o amor próprio. E aonde tem o amor próprio, existe a idolatria. Porque você passa a fazer da igreja um lugar onde você gosta. Não passa a ser a casa de Deus, passa a ser a sua própria casa. Você começa a determinar o formato, como ela deve ser. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não gosto muito daquela igreja. Eu quero uma igreja que eu me sinta bem, uma igreja que eu goste. Fica difícil, né? Fica bem difícil, porque a igreja é o lugar onde se deve se ensinar a palavra de Deus. Você que deve estar vendo esse vídeo e deve estar se perguntando, mas... Tá, pastor, mas então o que é idolatria? Para resumir, você deve fugir da prostituição, porque aqui em Colossenses ele define a idolatria no sentido amplo e geral, tirando a imagem de escultura. Imagem de escultura é idolatria. Não estou dizendo que a imagem de escultura não é idolatria. Ela é, porque ela não pode te orientar, ela não te ensina e não fala nada com você. Entende? Então assim, o que é idolatria no sentido amplo? Primeiro, Colossenses capítulo 3, 5. Deixa eu falar mais devagar, porque eu estou um pouco mais cansado, né? Comecei acelerado. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, mortificai, pois, os vossos membros que estão... O que você mais gosta de fazer que é pecado diante de Deus? A traição, a orgia. Ele fala a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, praticamente a prostituição, ela é uma idolatria. Fugir da prostituição. É difícil, hein? Gosto de assistir um filme pornográfico. Você está num relacionamento proibido com uma pessoa que é casada, e você não consegue resistir. Você está dentro da igreja cometendo esse pecado, você precisa fugir disso. E é o que mais tem. A impureza no falar, a impureza no conversar. Hoje as pessoas são muito maliciosas. É complicado.
O apetite desordenado. Hoje, boa parte das igrejas que tem a ausência do ensino tem muita festa, muita comida, muita bebida, né? Tem muita questão do apetite desordenado e as vil concupiscências. Quer dizer, é até duro falar isso, mas é uma pura verdade. A igreja é o lugar onde se deve se ensinar a palavra de Deus. Quando Jesus entra ali no templo e derruba a mesa dos cambistas, daquelas pessoas que estavam vendendo bois e pombo, Jesus percebeu que a casa de Deus, eles tinham feito da casa de Deus outra coisa. Menos o lugar de onde se entende quem é Deus através das palavras de Deus, um lugar onde se invoca a Deus através da oração. Por isso que o povo está desesperado, sentindo essa ausência do Criador, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele vem, né? Impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então é isso. A avareza, ela é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria, né? Você pode ver que uma das coisas mais difíceis que tem hoje em dia é a crítica em cima dos pastores das igrejas. Claro que existem muitos pastores que gostam da idolatria, porque eles gostam de deixar o povo dentro da vontade deles e entrega o povo aos próprios desejos do seu coração. Então, quando você deixa o povo nos próprios desejos do coração, eles fazem tudo o que você quiser. Entende? Quando Araão falou assim, então tá bom, vou fazer os deuses de vocês, me dá aí o que vocês mais gostam. O que vocês mais gostam de fazer? Aí ele liberou tudo. Pode deitar, comer, pode deitar com 2, 3 mulheres. Pegou o ouro do povo, uma troca. Uma igreja que tem idolatria, acontece exatamente isso, uma troca. Vocês me dão o ouro, seus brincos, seus pendentes, suas coisas de valor material, e vocês podem viver. Que absurdo que eu tô. Na hora que eu começo a ensinar, eu começo assim a pensar, falar, gente, a que ponto chegamos? Né? Uma igreja ter prostituição lá dentro, ter divórcio, ter traição. E o pastor anda de carro de luxo. E todo mundo critica o pastor, mas todo mundo também é sem vergonha, porque é um absurdo, né? Gente, essa é a palavra dessa tarde, tá bom? Tô aqui deixando essa palavra falando sobre idolatria, né, na oração da tarde. Praticamente não foi uma oração, já deixei essa palavra aqui. Eu volto com vocês agora no horário das 7 horas da noite, tá? Hoje às 22, praticamente não dá para fazer a campanha lá do coisa. Então, volto com vocês às 7 horas da noite na campanha A Bênção da Casa Própria, tá bom? Marque esse horário. Hoje, sexta-feira, 27/11/2025, campanha A Bênção da Casa Própria. Que Deus abençoe a todos. Volto com vocês às 19 horas. Fica com Deus.